Olá, meus nobres e queridos amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Hoje nós vamos começar mais um podcast. Hoje nós vamos trazer Gerd Theissen dentro do critério das religiões dos primeiros cristãos, uma teoria do cristianismo primitivo. A obra de Gerd Theissen é uma apresentação e uma análise da fé cristã primitiva sobre a ótica das ciências das religiões. Ele não pretende descrever meramente a teologia do Novo Testamento, nem professar confessionalmente a fé dos primeiros cristãos, mas sim tornar compreensível a força dessa fé na vida e no contexto da antiguidade. Nesta empreitada, Theissen persegue dois objetivos. Em primeiro lugar, ele sonda a vida do cristianismo primitivo e explica suas afirmações teológicas mediante análises semióticas, psíquicas e históricas. Desta forma, por meio de categorias das ciências das religiões, torna-se-ão visíveis a fé, o culto e o ethos da igreja primitiva. Em segundo lugar, ele mostra como o cristianismo primitivo evoluiu a partir do judaísmo e criou um universo simbólico religioso autônomo, que possuía um extraordinário dinamismo para a construção de comunidades e que modificou toda a história do mundo conhecido de então. Gerd Theissen é doutor em teologia e professor de Novo Testamento na Universidade de Heidelberg, na Alemanha. É com ele que nós hoje iniciaremos e nos deliciaremos com essa incrível obra que mudou a minha vida e eu tenho certeza que mudará a vida de vocês. Então sentem-se, acomodem-se, porque vamos iniciar uma nova jornada. A história do cristianismo primitivo é a história do surgimento de uma nova religião que se desvinculou de sua religião materna e tornou-se independente. Uma teoria da religião cristã primitiva deverá forcejar por uma interpretação dessa mudança. Na história das religiões, a renovação e a mudança podem acontecer mediante nova interpretação do sistema tradicional de sinais, por exemplo, por meio da exegese. Contudo, podem também sobrevir por meio da escolha de elementos dentre os da religião tradicional. Algumas práticas rituais, como a circuncisão, foram eliminadas no cristianismo primitivo. Outros elementos, como o amor ao próximo e a metáfora paterna para Deus, tornam-se centrais. Por fim, existe a possibilidade de se realizarem novos desdobramentos mediante a troca com os sistemas de religião aparentados. Também o cristianismo primitivo aperfeiçoou sua fé em interação com seu ambiente pagão, mesmo que a antiga escola da história das religiões tenha subestimado a extensão desse sincretismo. Tal mudança, ela acontece no sistema religioso de sinais principalmente por meio dos carismáticos, ou seja, mediante a influência que determinados indivíduos, movidos por uma força de irradiação irracional, exercem sobre outras pessoas. Independentemente de cargos de poder e de tradição convencionais, muitas vezes, contra a forte hostilidade do ambiente, a estigmatização do carismático por parte do ambiente pode até mesmo aumentar sua força de penetração. E se ele supera a rejeição manifestada em desprezo sociomoral e sanções negativas, tanto mais duramente ele põe em questão o sistema que o rejeita. Esse nexo entre o estigma e o carismático aparece de forma límpida, principalmente o crucificado, aquele que sofrera uma morte horrível, mors turpircien crucis. Tornou-se aqui o Senhor do Universo e a autoridade decisiva. Os funcionários e os soldados romanos que o condenaram e o supliciaram entre os dois malfeitores não podiam imaginar que 300 anos mais tarde o Império Romano converter-se-ia a ele e o reconheceria como juiz dos vivos e dos mortos. Ao nexo entre carisma e estigma acrescenta-se um segundo nexo, a ligação entre carisma e crise. Os carismáticos, por exemplo, inovadores, atuantes, desenvolvem-se em tempos de ruptura,
quando diversas pessoas estão dispostas a abandonar convicções tradicionais e orientar-se de maneira diferente. A esse propósito, observem-se apenas duas evidências. Crises não são apenas tempos de empobrecimento, mas principalmente de transformação. Também épocas de desenvolvimento econômico podem abalar valores e orientações tradicionais. As crises estão longe de ser apenas experiências de classes inferiores. Elas alcançaram e alcançam todas as camadas sociais, pelo que a oposição entre as camadas e classes quase sempre constitui um elemento de crise. Com nossas reflexões acerca do caráter cultural da religião, já levamos em consideração a função da religião na vida, a qual diz respeito à segunda metade de nossa definição. Religião, ele é um sistema cultural de sinais que promete o proveito da vida mediante a correspondência a uma realidade última. Limitamo-nos aqui a explicar em que consiste esse proveito da vida. Pretendo voltar a outros aspectos da religião somente no último capítulo. Frequentemente, na religião, por proveito da vida, entende-se algo bem concreto, acima de tudo, saúde e auxílio. Pense-se apenas nas histórias de milagres e nos carismas de curas no cristianismo primitivo. Muitas vezes, porém, as religiões prometem algo sublime para além disso, uma vida na verdade e no amor. Obtenção da identidade nas crises e mudança de vida, até a promessa de vida eterna. A reflexão a partir das ciências da religião investiga, sobretudo, o proveito psíquico e social da vida, ou seja, a função da religião na vida individual e social. Quanto à função psíquica da religião, podem se distinguir aspectos cognitivos, emocionais e pragmáticos. Cognitivamente, as religiões sempre ofereceram uma ampla interpretação do mundo. Elas atribuem ao ser humano seu lugar no universo das coisas. Somente com a perda dessa capacidade de concepção do mundo, nos tempos modernos, é que surgiu a tendência de compreender a religião como sentimento ou como apelo à decisão. Isso, porém, é unilateral. A religião mantém a fé em uma ordem oculta das coisas e ela funciona ali, onde nosso saber sobra em crises cognitivas, por exemplo, na questão a respeito do que existe para além de nosso ambiente vital e daquilo que se aparta de nós mesmos na morte. Ao mesmo tempo, a religião mantém desperta a sensibilidade para lugares e de confusão cognitiva. Ela provoca sempre de novo, mediante testemunhas de irrupção em nosso mundo, de um mundo totalmente diferente. Também o cristianismo primitivo testemunha tais irrupções de revelação que invadem o universo vital humano como um ladrão na noite. Repetidamente ouvimos falar de fenômenos estáticos de visões e de revelações. Emocionalmente, a religião possui funções semelhantes. Ela proporciona um sentimento de segurança desse mundo e uma confiança de que, no final, porém, tudo ficará bem ou poderia ficar bem. Precisamente por esse motivo, ela ocupa-se das situações limite, quando essa confiança é ameaçada e abalada, na angústia, na tristeza, na culpa e no fracasso. Aqui, ela estabiliza as pessoas diante do perigo de desmoronamento emocional. Simultaneamente, a religião provoca tais situações limite. Ela motiva as atitudes extremas ou extremadas, como as ascese e o martírio, ou suscita profundos sentimentos de culpa, o medo do inferno, pertencente igualmente ao cristianismo primitivo, como a confiança no amor de Deus. Por fim, a função pragmática da religião consiste em que ela legitima formas de vida com seus padrões de comportamento. Também aqui nos deparamos com uma proximidade entre a superação de crises e a provocação de crises. A religião oferece-nos possibilidades de lidarmos com aquilo de que não dispomos, como situações nas quais nossos padrões de comportamento falham. Ela supera as crises de nossa conduta e, no entanto, ela mesma provoca tais crises. À medida que ela define zonas de indisponibilidade, esferas das quais as pessoas poderiam dispor completamente, mas das quais elas não deveriam dispor. A religião envolve, assim, a vida humana em várias zonas, como uma aura de intangibilidade, com tabus irracionais, dizem uns, com um brilho de semelhança divina, dizem outros.
mas podem-se esclarecer as três funções da religião num resumo muito simples. Cognitiva e pragmática, a religião como força ordenadora, a religião como superação de crises e a religião como provocação de crises. Quando se fala de religião como força ordenadora dentro da possibilidade cognitiva, nós vemos a construção de uma confiança emocional fundamental numa ordem legítima. Mas quando se vê na questão pragmática, há uma construção de formas de vida aceitáveis, seus valores e normas. Já quando é uma superação de crises, dentro da questão cognitiva, a superação de crises cognitivas ela envolve a confusão mediante experiências limite. E na questão pragmática envolve a conversão, expiação e renovação. Quando falamos, então, da religião como provocação de crises, dentro de uma questão cognitiva, ela vai agir por meio do medo, do sentimento de culpa. Na questão pragmática, mediante a sensação do indispensável. O importante é que a pessoa se liberte de toda a determinação de função unilateral da religião. Ela não serve apenas para a estabilização do pensar, do sentir e do agir, não serve apenas para a superação de crises. O proveito da vida pode também consistir em que as pessoas sejam expostas a comoções, que sejam acrisoladas mediante provocações e tentações e alcancem vida nova. Se alguém enxerga na religião apenas a superação de crises, não pode compreender o cristianismo primitivo. Aqui experimentamos muito mais, sempre de novo, erupções que se transformam elas mesmas em crises. O que ouvimos a respeito de impulsos irracionais, de irrupções da realidade estranhas, de formas de comportamento extremas como as ascese e o martírio, não se coaduna de forma alguma com a imagem de uma religião sedativa que livra a sociedade de inquietações metafísicas. Tão múltiplas quanto as funções psíquicas da religião são suas funções sociais. Certamente existem aqui também interpretações monofuncionais da religião. Por exemplo, quando alguém diz que a religião serviria como a legitimação da ordem social estabelecida ou seria o ópio do povo. Tudo isso é verdadeiro, mas não é a toda a verdade. Aqui, da mesma forma, somente mediante uma multiplicidade de funções se fará justiça à vida religiosa de fato. Como isso fica claro? Em duas instâncias, a religião possui acima de tudo uma função social, na socialização do indivíduo e na regularização dos conflitos entre grupos. Quando a gente vê a função socializadora da religião, ela visa que o indivíduo interiorize de tal forma os valores e normas da sociedade, que ele se torne um habitante do mundo, historicamente contingente no qual ele vive. Por meio de ritos de passagem, a religião ajuda a crescer dentro desse arranjo vital e nele permanecer quando crises de teodiceia vêm abalar o sentido e o valor da ordem existente. Com frequência, a religião pode sustentar alguns que estão ameaçados de perder-se por causa das crises. A miúde, porém, tem ela também a função de motivar as pessoas a sobressair-se de forma de vida comum. Então ela se transforma num protesto contracultural oposto ao mundo que jaz na maldade. A função reguladora do conflito, por exemplo, entre grupos e classes diferencia-se claramente da função socializadora da religião. Aqui não é um indivíduo que se confronta com a sociedade, mas grupos inteiros, formados a partir da posição econômica ou da pertença étnica, mas são arrastados em conflitos mútuos. Aqui também nos defrontamos com várias funções: a regularização de conflitos, a amenização e exacerbação de conflitos. A religião tanto pode lançar pontes, mediante a ênfase em valores fundamentais comuns, quanto atiçar agressões por meio de fundamentalismos. A variedade das funções sociais da religião pode ser ilustrada da seguinte maneira. Quando falamos de legitimação da ordem, então existe a questão da socialização do indivíduo, onde acontece a introdução na ordem social, ritos de passagem, mediação de valores. E quando falamos de regularização de conflitos grupais, ocorre a legitimação de um consenso mínimo entre grupos conflitantes. Na questão da superação de crises, tendo em vista o indivíduo, a estabilização nas crises de teodiceia, quando acontecem os conflitos em grupo, a compensação por danos sociais. No critério da exacerbação de crises,
Dentro do foco do indivíduo, há um protesto contracultural. Na questão de conflitos de grupos, protesto e utopia por justiça. Bom, meus amigos, este foi mais um capítulo deste incrível livro, este livro que fez uma grande diferença na minha vida e com certeza também vai fazer uma grande diferença na vida de vocês. Eu espero que vocês tenham entendido. Caso não tenham entendido o capítulo, por favor, escutem novamente e fixem as principais partes do que é lido para vocês, porque é deveras importante a fixação desse conteúdo para que vocês entendam as diferenças entre a palavra de Cristo e como houve alteração, manipulação e adulteração dos conceitos de Cristo primitivo para os dias de hoje, ok? Então é isso, eu agradeço de coração a todos vocês e vejo vocês no mais um capítulo desse incrível livro. E como eu sempre digo, bons sustos a todos nós.